tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no YouTube. E hoje eu vou te mostrar a maneira correta de você analisar o gráfico e fazer as operações no seu dia a dia dentro do mercado. Essa é a aula 2 do curso grátis de opções binárias para iniciantes que eu tô trazendo aqui do absoluto zero aqui pro YouTube, tá? É de graça, não tem pegadinha, acompanha a gente aí uma vez por semana, uma aula do curso grátis liberada aqui, né? Hoje sai a segunda aula, semana que vem sai a terceira aula e tem, além disso, tem vídeo novo de conteúdo e de dicas todos os dias aqui às 19 horas aqui no canal. Então, se você quiser saber quando vai sair a próxima aula, você assiste os vídeos diários que eu sempre vou estar avisando. Geralmente na segunda-feira, no vídeo que sai na segunda-feira, eu aviso quando sai o curso grátis e tem dica todo dia, beleza? Vamos lá agora para a tela do meu computador que eu vou te mostrar como que você vai conseguir analisar o gráfico da forma correta e fazer as operações. Bom, se você está aqui já na tela do meu computador, a gente já pode dar início. Muita gente me pergunta, Fabrício, como que eu posso analisar o gráfico para tomar a decisão de fazer uma operação aí, comprado ou vendido? Cara, a melhor opção que eu te dou é a seguinte, né? Eu vou te passar um pouquinho sobre análise gráfica, tá? E um pouquinho sobre análise técnica, que a análise gráfica é quando a gente utiliza a leitura do gráfico, né? Alguns padrões de comportamento, né? Leitura de vela, price action, que aí dentro a gente tem suporte resistência, pullback, várias outras análises aí que estão aí dentro, ou com análise técnica, que é utilizando indicadores, tá bom? Aqui dentro, ó, eu vou te mostrar aqui uma base de análise em geral, né? E aí eu vou adicionar algumas aulas extras dentro desse curso grátis para poder você aprender como utilizar separadamente análise gráfica e análise técnica. Então na próxima aula eu vou dar algumas aulas extras para você disponíveis aí, eu devo colocar em aula extra para poder você assistir uma aula exclusiva sobre análise técnica, tá bom? Então vamos lá. Bom, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre a leitura de gráfico, mas antes de qualquer coisa, você precisa ter uma conta em uma corretora. Se você não tem conta nas corretoras, aqui embaixo na descrição eu estou deixando dois vídeos, né, dois links para você aprender a abrir conta e verificar as contas nas corretoras. Estou deixando duas corretoras, a IK Option e a All Link Trade. Fabrício, qual é a melhor? Não existe a melhor. Tem gente que gosta mais de uma, outros mais de outra. Então eu te recomendo sempre baixar e fazer conta nas duas e testar aí, vai na demo ali, testa qual que você sente mais confortável e aí utiliza na real a que você mais gostou, beleza? Então vamos lá. Base de análise, como funciona? Se na aula passada, na aula 1, se você ainda não assistiu, não assiste essa aula, volta no meu canal aqui, tem aula lá, opções binárias começando do zero, aula 1. Você assiste e depois vem para essa aula aqui, tá? Você entendeu como funciona a movimentação do mercado. Essa aqui você vai aprender como analisar, né? Então a gente tem aqui, ó, a movimentação do mercado e uma tendência de alta. Você aprendeu na aula passada também que uma tendência de alta é quando uma massa compradora está aqui seguindo em direção de uma alta. Então, por exemplo, se a gente tem uma valorização, né, a gente tem micro tendências aqui, que são menores que a nossa macro tendência. E elas vão representando aqui a nossa tendência de alta. Beleza? Jogando aqui. Trabalhando bonitinho. Nem sempre ele se movimenta daquela forma tão bonita, né? Sempre respeitando. Vou traçar aqui no desenho para poder ficar mais claro a explicação e depois a gente pode mostrar no gráfico, tá? Lá nas aulas, na próxima aula a gente já vai para o gráfico para você entender como funciona tudo. Em base de análise, tá? Utilizando tanto análise gráfica quanto análise técnica, a gente vai ter que efetuar compras e vendas, né? Dizer que vai acontecer uma alta ou uma baixa dentro do mercado. Se a gente tem que analisar para saber os pontos, qual seria o melhor ponto para a gente efetuar uma compra? É no final de uma queda. E o melhor ponto para a gente fazer uma venda é no final de uma alta. Mas antes de tudo, você já entendeu na aula passada que o que manda na parada é a macro tendência. Então a gente tem aqui, ó, uma macro tendência de alta. Então a gente tem aqui uma macro tendência de alta, que
está jogando esse preço aqui para cima. As micro tendências maiores, mais fortes, são a de alta. Olha o tamanho dessas aqui, ó, comparado a essas pequenas micro tendências. Então, a nossa macro tendência é uma tendência de alta. Então, se a gente identificou que a gente tem uma macro tendência de alta, né, uma tendência mais forte de alta, a gente vai somente trabalhar aqui comprado, fazendo operações, acreditando na valorização desse ativo. Então, a gente tem aqui, ó, um mercado em alta. Então, quais são os pontos que a gente vai aguardar para poder a gente efetuar a nossa compra? São todos os pontos onde acontecem o fim de uma queda, né? Então, a gente tem uma queda aqui, aqui, aqui e aqui. Pô, Fabrício, mas isso aqui já é o passado do gráfico, né? Isso aqui já aconteceu, é fácil ler isso. Beleza. Como é que a gente vai identificar isso no momento que está acontecendo? É aí que vai entrar os padrões de comportamento quando a gente fala de análise gráfica. Um dos padrões de comportamentos mais conhecidos é suporte e resistência, né? E a análise técnica são os indicadores que vão mostrar essa zona de saturação. O que é isso, Fabrício? É para você entender o momento exato de uma queda, né? Por exemplo, aqui, ó, vai acontecer uma queda. O momento exato, porque essa vela aqui está trabalhando, né? Esse ativo está chegando. O momento exato que ela vai parar e vai começar a subir de novo. Você precisa, na sua análise, você tem que identificar esse ponto, onde ele vai parar a queda e vai continuar. Né? Esse aqui, na verdade, é uma correção. Lembra que a gente falou pra gente? Lembra que a gente falou na última aula, que depois de uma valorização, o preço corrige e depois continua a tendência, né? Até ele pegar aqui, fazer um fundo mais baixo e romper em uma queda. Mas isso não é assunto para essa aula. Deixa um pouco mais lá para frente. Então, nesse ponto aqui, a gente precisa entender isso. E o ponto exato para a gente aguardar fazer uma compra é no final de uma queda como essa aqui. Então, quando começou a cair, você vai aguardar essa queda para poder fazer a sua compra. O erro de muita gente é ver uma alta como essa aqui e comprar aqui no meio, né, sem base de análise. Se tiver uma base de análise para a gente, tudo bem, mas sem base de análise isso é errado. Ou não ter essa ideia. O mercado ele se movimenta com um processo sempre de compensação. Uma alta vem seguida depois de uma queda. Isso sempre vai acontecer. O que diferencia é, se o mercado tiver em uma alta, a alta é maior que a queda, tá? Sempre vai ser maior que a queda. Se o mercado tiver em uma baixa, a queda sempre vai ser maior que a alta, tá? Mas ele sempre vai ter altas e baixas dentro daquelas macro tendências, tá? Você consegue ver aqui, ó, a gente tem baixas e altas dentro de uma tendência de alta, beleza? E mesmo assim ele está seguindo em um sentido aqui de valorização desse ativo. Por quê? Porque a gente tem uma micro tendência maior de alta. Então a gente consegue ver que é mais fácil a gente aproveitar essas zonas, né? A gente ir a favor delas. Então a gente vai aguardar em chegar próximo a momentos como esse aqui, tá? Então o que a gente precisa? A gente precisa que aconteça uma alta, né? Um exemplo aqui, ó. Aconteça uma alta, o preço corrija e aí sim a gente vai identificar o momento exato de efetuar uma compra. Fabrício, se fosse o contrário, se fosse uma tendência de queda, aí seria o contrário, você esperaria o momento exato de fazer uma venda. E aí a gente tem vários pontos de análise, né? Geralmente esses pontos que a gente vai esperar para fazer uma compra e uma venda é um ponto que é um padrão de comportamento, né? Se for análise gráfica você vai utilizar, onde mais ou menos ali naquela zona ele vai chegar ali e você vai entender que naquela zona a massa vai reverter, né? Então tipo assim, ó, aqui ó, isso aí eu vou explicar na próxima aula, mas ó, aqui é um suporte, né? Nesse momento aqui é um suporte, o preço está aqui em cima, ele veio aqui embaixo, de cima para baixo, é um suporte. Então a gente sabe que nesse ponto mais ou menos aqui, é um ponto onde a maioria das pessoas vão começar a comprar, porque é um padrão de comportamento. E aí faz com que esse preço aqui, ó, seja jogado para cima, porque a gente tem uma ação de uma massa compradora e faz esse ativo aqui crescer. Lembrando que eu já falei, não é uma corretora de opções binárias ou nenhuma corretora só que vai ter força para jogar esse preço para cima. São negociações de grandes lotes, negociações de alto volume que vai fazer isso aqui. A gente só vai a favor da manada, tá? A gente vai a favor... Ali, lembra que eu falei? Acho que eu dei o exemplo de búfalos, né? A gente tem ali uma manada de búfalos indo, a gente precisa ir a favor dela. A gente não tem força para ir contra.
Então, a gente tem que ir a favor da manada. Então, esse é um padrão de comportamento que a gente utiliza para poder fazer as nossas operações. Então, dentro do mercado, a gente precisa, para poder tomar a decisão e fazer a análise do gráfico em si, a gente precisa primeiro entender os movimentos que ela pode acontecer, que é um movimento de alta, movimento lateral ou movimento de queda. Você aprendeu isso na aula anterior. E agora nessa aula é basicamente para você colocar na sua cabeça que você precisa esperar movimentos do mercado. Então, se você quiser efetuar uma compra, você vai precisar aqui, ó, que aconteça uma queda. Porque quando o preço corrige, quando ele tem essa queda aqui, é mais fácil para ele continuar subindo. É como se fosse um mercado pegando fôlego. Então, o mercado está subindo, caiu, ali você sabe que é uma correção. Ele respirou para continuar subindo depois. Então, é uma dica muito legal para você utilizar no seu dia a dia. Em mercados em tendência, é sempre esperar uma correção para fazer uma compra. Você está analisando o gráfico ali, o mercado corrigiu, e aí vai voltar uma massa ali para romper aquilo. Fabrício, em um mercado lateral, como essa parada funciona? Bom, em um mercado lateral, a gente consegue operar tanto comprado quanto vendido, né? Então, por exemplo, se a gente tem aqui, ó, mercado de alta, vamos supor que essa alta seja um pouquinho maior. A gente tem um mercado de alta, mercado de queda, e aí ele ele lateralizou a partir daqui. O mercado começou a se movimentar aqui de forma lateral. Então a gente consegue identificar que a gente tem aqui, ó, zonas de comportamento, né? O mercado está lateralizado. A gente tem aqui o nosso gráfico, né? Então, mais ou menos, vamos dizer que aqui, ó, isso aqui você vai aprender melhor como traçar isso, como identificar essas zonas na próxima aula. Mas vamos dizer que aqui, ó, a gente tem uma região de compra. Quando o preço chegar mais ou menos aqui próximo a essa linha, a gente vai fazer uma compra. Quando você identifica aqui a movimentação do gráfico, né, você vai ver as velas. As velas são representação do preço. Então, eles podem te dizer muita coisa. E aqui, por exemplo, a gente seria uma leitura de vela, né? E a gente precisaria de ir mais a fundo sobre isso, né? Mas dentro do Price Action Academy ou do Trader Profissional Zero, que são meus treinamentos, isso aqui a gente tem módulos, um módulo com 21 aulas falando só sobre como ler essas velas aqui. Então, sobre ler as velas e sobre Price Action, né? Então, seria interessante a gente ter mais tempo para fazer. Mas já eu vou te mostrar uma visão macro aqui, para você já ter uma base para utilizar nas suas operações, principalmente para a próxima aula. Aqui, ó, a gente tem uma sequência de velas, né? Que estão chegando próximo ali, chegaram nessa zona aqui, né? Chegaram nessa zona aqui, e aconteceu uma ação de uma massa vendedora, jogou esse preço para baixo. Você consegue ver, ó, que esse pavio aqui em cima, ele ainda estava tendo uma força de uma massa compradora. Só que ele perdeu força, ó, porque jogou ele para baixo e ele terminou vermelho aqui, ó. Então isso aqui, ó, mostrou pra gente que isso aqui é uma força vendedora, tá? Porque aqui, ó, a massa compradora tentou ter alguma ação ainda, mas a vendedora derrubou ela, né? Com o búfalo, atropelou ela, ainda jogou mais aqui embaixo e fechou aqui. Aqui, ó, já começou a mostrar o seguinte, aqui ela já começou a perder um pouquinho de força. Então você, se eu tenho uma zona de compra aqui e eu posso fazer uma compra para jogar esse preço para cima e a massa vendedora já está perdendo força, quer dizer que tem grande chance dele chegar nessa minha zona aqui, ó, e dar bom, e eu poder fazer minha compra e esse preço aqui ser jogado para cima. Então esse pavio te mostra que tem grande chance de ter uma ação de uma massa compradora forte quando ele chegar nessa zona aqui e respeite a sua análise. E esses vários pavis aqui, ó, vem te mostrando isso, tá? Esse doji aqui, ó, que é um tipo de vela, né, que são essas velas bem pequenininhas que parecem quase uma cruz, né? Eles podem te dizer uma indecisão no mercado ou uma reversão de tendência também. Quando ele acontece aqui assim, ó, vários pavis como esse e um doji acontecendo em uma zona, né? Só com essas velas anteriores aqui mostrando essa ação dessa massa compradora, com esse pavio retraindo a vela, não deixando fechar uma vela de força, assim que essa vela chegasse nessa minha zona aqui, eu poderia fazer minha compra, porque já me mostrou uma forte ação de uma massa compradora. Ainda mais com
esse doji aqui, que nesse caso aqui ele está mostrando uma reversão de tendência. Tem grande chance de essa próxima vela aqui, depois desse doji, ser uma vela verde. E muitas vezes, depois que acontece isso, acontece uma vela verde de força, tá? E aí ele vem trabalhando e a partir daqui vem acontecendo a movimentação. Então entender, ó, dá uma olhadinha nos pavis toda vez que estiver chegando perto de uma zona de compra ou de venda. Os pavis, ó, como o preço está se movimentando, aqui, ó, numa micro tendência, tá? Vamos dizer que isso aqui esteja de M1, esteja um gráfico de M1, você está analisando ali uma micro tendência, você está analisando ali a movimentação de cada vela, então você está vendo a movimentação do preço. Isso pode te mostrar quais são as massas que estão dominando, ou uma massa que está perdendo força, para uma massa compradora, nesse caso aqui, ó, entrar em ação. Porque para uma massa compradora conseguir ter uma alta no gráfico, a massa vendedora primeiro tem que perder força, e aí a massa compradora entra em ação. Tá? Então esses pavis aqui pode te contar muita coisa, e uma análise em si do mercado pode te contar muita coisa. Então isso aqui é para você aprender a analisar o gráfico sem ainda tomar a decisão de fazer a sua operação. Para você analisar antes de fazer a operação, que algumas vezes pode até te dar uma opção de você deixar de fazer uma operação, caso isso aqui seja o contrário. Caso isso aqui tenha, ao contrário de estar perdendo força, uma vela como essa, seja uma vela de força, esteja ganhando força. Tá? Ganha uma ação vendedora com muita força, você ignoraria isso aqui porque tinha grande chance disso aqui romper, né? Eu já falei isso aqui sobre algumas aulas, acho que uns 3 vídeos atrás, acho que na segunda-feira eu acho, eu falei um pouco sobre isso aqui num vídeo, né? Já que a gente está tendo vídeo todos os dias aqui no canal às 19 horas, tá bom? Então, a aula de hoje a gente encerra por aqui. Semana que vem a gente tem uma aula falando sobre como você operar suporte e resistência do zero, já agregando valor com esse conhecimento que você está recebendo aqui, tá bom? Então, se você quiser conhecimento e informação, conteúdo de alto valor como esse, fora do YouTube também, eu posto vídeo todos os dias lá nos meus stories, no Instagram, no feed, tem outros conteúdos que não vêm para cá para o YouTube e você consegue aí acompanhar tanto conteúdos que vêm para o YouTube e para o Instagram também. No meu Instagram, por exemplo, hoje eu mostrei os meus lucros de hoje, né? Como eu operei, as operações que eu tomei a decisão e podem te ajudar, né? Eu sempre conto também como o mercado tá, que adaptação que você pode fazer para poder se adaptar à semana ou o dia que o mercado está passando. Bom? Espero que você tenha gostado dessa aula de hoje. Me segue no Instagram, @FabrícioFrazão. Deixa o like nesse vídeo aqui. Se inscreve no canal aqui para poder eu saber que você está gostando, para eu me sentir incentivado em fazer mais vídeos como esse aqui. E não esquece também de compartilhar com seus amigos, deixar o like aqui, deixar um comentário para o que você quer ver nos próximos vídeos. Beleza? Cheiro no coração, fica com Deus e até o próximo vídeo. Falou!